Olá, alunos do primeiro ano, espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje nós vamos começar a falar um pouquinho, na verdade a parte inicial hoje, sobre o imperialismo norte-americano, tá? Quando começa aí essa influência dos Estados Unidos tão grande no mundo, tá? Tanto que na aula passada a gente falou sobre redes materiais e imateriais. E é claro que os Estados Unidos aí tem um papel muito grande nesse processo de globalização, mas é importante que a gente entenda lá atrás como que isso começou, né? Porque na verdade não foi sempre assim. A Europa tinha um poder aí muito maior do que os Estados Unidos e a gente tem que entender como que os Estados Unidos constrói, né, essa visão, né, de império, o império norte-americano. Tá? Então, assim, para a gente começar a falar sobre esse assunto, a gente tem que entender que logo no período aí, né, subsequente aí a Constituição norte-americana, né, nós temos aí a eleição do George Washington. E a eleição do George Washington aí, né, traz uma nova, uma nova tônica, tá, para a questão norte-americana. É porque, na verdade, a grande intenção de George Washington, né, era, na verdade, desenvolver um programa econômico, tá, para incentivar aí a expansão industrial, comercial e financeira, tá, dessa nova nação, certo? Então, na verdade, dá uma organização para esse novo país que surgia, certo? Nesse período é que você começa, né, a encontrar a idealização da chamada Marcha para o Oeste, que é o quê? Grande parte da ocupação, né, desse território, ela ia, na verdade, ela estava muito próxima só da porção do Atlântico, tá? Você não tinha a chegada até o Pacífico. Então ela estava mais concentrada próxima do Atlântico, na costa do Atlântico. E aí você começa o que? A marcha para o oeste. Então assim, vamos em direção aí ao Atlântico, ao Pacífico. Mas aí vem aquela questão, né, gente? Será que moravam pessoas nessa outra área aí que eles foram desbravar? Tá? Então, às vezes, quando a gente fala em colonização de povoamento, a gente acha que ela é mais de boa, né, do que a de exploração. Só que assim, né, gente, tinham nativos nessas áreas também. E o que aconteceu com essa população indígena? Essa população indígena, né, ela foi praticamente dizimada, né? Você falava aí em 1 milhão de índios por volta disso no período onde, no período que os europeus chegaram nessa área, da estimativa por volta de 1 milhão. Você falava em 1860, em 300 mil só que restaram. Então, assim, 700 mil foram mortos nesse processo de dominação territorial. Porque assim, né, gente, você se declara dono dessa área. O outro vem, ele vai querer tomar essa área de você, vai querer a área mais fértil, vai querer a área que tenha mais recurso mineral. E aí vão ter esses enfrentamentos. Tá? Então, mesmo na história dos Estados Unidos, esse processo também aí ele é muito forte. Né? Claro que para essa marcha para o oeste você tem que também incentivar aí a migração, né, de mais pessoas vindas do continente europeu para esse novo território. Tá? Você tem que incentivar isso para você ter aí um número maior de pessoas para realizar esse processo, certo? Uma coisa, gente, interessante, assim, em 1810, tem uma passagem muito interessante, que assim, é criado o chamado Destino Manifesto. O que é o Destino Manifesto? O Destino Manifesto, gente, ele falava que assim, o país, né, os Estados Unidos da América, tá? E o povo que ocupava essa área, eles tinham sido escolhidos por Deus, certo? Para ocupar esse território desde o Atlântico até o Pacífico.
E aí, assim, claro, escolhido por Deus, né? Então, assim, ele deveria dominar os territórios dos indígenas pagãos, tá? Se houvesse alguma resistência por parte dos ibéricos, que eram ligados à Igreja Católica, né, que era o pessoal que era da América Latina, né, considerado, ligado à Espanha. Então, assim, eles já se consideravam, né, protestantes, anglo-saxãos e superiores a tudo. Tá? Bom, a gente não precisa nem falar em relação ao negro, né, porque isso, na verdade, nos Estados Unidos, a questão racial, ela sempre foi algo, assim, muito forte. Tá? Esse preconceito, essa discriminação, né? Era algo sempre muito claro, tá? Principalmente nesse período. E algo que reflete até os dias de hoje. Tá? Um pouquinho diferente aqui do Brasil, né, gente? Que aqui no Brasil a gente tem um desenvolvimento desse racismo cordial, né? Que é um povo racista, mas é um povo que não se assume, né? Nos Estados Unidos isso daí já é muito mais aberto, né? E assim, Deus iria conduzir essa civilização para a prosperidade, né? Então você coloca, incute isso na cabeça das pessoas e vamos que vamos, marcha para o oeste aí e já era, vamos ocupar novas áreas, tá? Nesse período, gente, assim, o governo americano, ele começa a agir de forma agressiva também para compra de territórios, né? Sim, os Estados Unidos comprou territórios, né? O estado do Oregon, por exemplo, foi adquirido em 1803 dos franceses, comprado, né? Em 1819 você vai ter a compra da Flórida, né? Comprado da Espanha. E você vai ter em 1867 a compra do Alasca, né? Que foi um território comprado da Rússia. Certo? Então, assim, são 3 compras territoriais. Você vai ter uma ação diplomática, né, no estado do Oregon, em 1846, da Inglaterra. Tá? Então, também já fica ali já mais um estado, né, norte-americano. E aí, gente, em 1846 a 1848, você tem uma guerra contra o México, que aí sim, né, o número de estados vai aumentar de forma muito significativa, que você vai ter a anexação aí do território que hoje é o território do Texas, o território da Califórnia, o território de Nevada, de Utah, do Novo México e parte do Colorado, estado do Colorado. Então, assim, nós estamos falando aí em mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, que foi o quê? Que foi a área aí que os americanos ganharam. Na verdade, não ganharam, eles ganharam esse território por meio de uma guerra com o México, tá? Que tinha um poder bélico aí bem menor do que eles. E a gente assim, né? Então você vê assim que hoje você fala, por exemplo, a questão da fronteira dos Estados Unidos com o México, mas essa fronteira era muito mais ao norte, né? Então, assim, anexou novas áreas e mesmo assim esse problema ele permanece, né? O México perdeu grande parte da porção territorial aí para os Estados Unidos nesse conflito, certo? E aí, gente, assim, né? Nesse período aí começam, né? Como já falou, a guerra foi contra o México, já não foi contra a Espanha, né? Então, se você já tem um processo já de independência nas nações americanas, né? O próprio Brasil também, em 1822, ele, na verdade, se torna independente de Portugal, mas na verdade não tão independente, né? O Brasil, na verdade, ele comprou a sua independência aí, ele teve que, na verdade, aí pagar 3 milhões de libras esterlinas, o Brasil não tinha esse dinheiro, pagar para Portugal, ele fez um empréstimo com os ingleses e é o primeiro valor aí, né, que o Brasil tem de dívida externa. Que maravilha, né? Nossa dívida externa então começa na nossa libertação, que maravilha. Só que, gente, os americanos eles percebem isso, eles sabem já que os europeus eles já têm já áreas de domínios, principalmente na Ásia e no continente africano, tá?
E nesse momento é criada a chamada doutrina Monroe, né? James Monroe, que era presidente aí dos Estados Unidos, ele cria a tão conhecida frase América para os americanos. O que significa isso, professor? Ele, na verdade, queria que os europeus diminuíssem a sua influência sobre a América. E quem queria exercer essa influência, professor? Quem iria exercer essa influência seriam os Estados Unidos. Certo? Então você vê essa questão, às vezes até frase assim que você escuta falar, não, mas o Brasil, a América Latina é o quintal dos Estados Unidos. Sim, eles começam a ver como uma área de influência deles, né? E começar a buscar ter um controle cada vez maior desse território, tá? Não deixar aí que esses países aí na verdade, atendam interesses que não sejam o interesse dos Estados Unidos. Certo? Então aqui nós temos o começo desse império. Tá? Então, assim, a aula de hoje a gente vai ficando por aqui. Né? Nós estamos no final do bimestre também já e queria lembrar os alunos aí que estão devendo trabalhos que façam, estou aguardando essa semana ainda aí. O trabalho bimestre fecha dia 31 de julho, né, que é o prazo máximo que temos aí já para entregar as notas. Então, assim, peço que vocês que tenham tido algum problema para entregar os trabalhos, tem alguma dificuldade, que entreguem, certo? Para que eu consiga fazer a sistematização dessas notas, certo? E aí, na semana que vem, nós continuamos falando, dando sequência aí nessa questão do imperialismo norte-americano, mas assim, essa questão inicial, né, essa parte histórica, ela é importante para que vocês percebam o seguinte, gente, essa evolução ela é gradual, né? Nenhum grande império no mundo ele começa assim, da noite para o dia surgiu um negócio, não, começa de forma gradual. E você pode chegar para mim e falar assim, professor, mas os Estados Unidos vai ser um império para sempre? É óbvio que não, né, gente? A história mesmo da humanidade, ela mostra que grandes impérios, em determinado momento histórico, ele vai sucumbir. A gente tem isso em relação ao Egito, a gente tem isso em relação a Roma, a gente tem isso em relação ao poder da Inglaterra, tá? E com certeza também em relação aos Estados Unidos. Tá? Só que essa parte da história, ela, agora que a gente está vivendo, ela está sendo construída. Certo? Se você pensar aqui, a gente falou, né, nessa parte inicial da explicação, a Constituição, após a Constituição norte-americana, em 1787, com a chegada de George Washington ao poder, você começa a ter essa construção, tá, desse processo. Claro que nesse momento ainda a Inglaterra que dominava. O domínio dos americanos, nas próximas aulas a gente vai falar a respeito disso, ela só vai acontecer, então, no período pós-Segunda Guerra, que aí sim os americanos vão começar a ter essa força que tem hoje no mundo, até porque a Europa teve grande parte aí, né, das suas construções destruídas durante, né, o período da Segunda Guerra. Tá? E, na verdade, a influência, você tem uma influência principalmente, né, na base em Pearl Harbor, nos Estados Unidos, mas não chegou ao continente a guerra. Né? Então, para os americanos foi uma vantagem muito grande no período aí pós-Segunda Guerra. Tá, gente? Então, assim, se cuidem, tá? Fiquem bem. E qualquer coisa aí, manda e-mail, estou por aqui. Se cuida, um beijo no coração e é nóis. Semana que vem tem mais.